nós vamos então tratar da fé. O que é a fé? Se a gente chegar para um protestante, ou se a gente chegar para um maluquinho qualquer da rua, ele vai dizer, eu tenho muita fé. A gente diz, fé em que? Eu tenho fé em Deus. O que é fé? O protestante, em geral, se a gente aperta ele bem, ele acaba dizendo que, para ele, fé é ele ter certeza que ele vai para o céu, por exemplo. O que não é fé. O que é uma perversão da virtude da esperança. A gente tem esperança de ir para o céu. O protestante, ele acha que ele vai com certeza. Ele chama essa esperança deformada pelo orgulho de fé. Mas a fé não é isso. A fé ela tem um objeto. A gente tem fé em alguma coisa. A gente tem fé justamente naquilo que foi revelado por Deus. É por isso que ao tratar do credo, daquilo que a gente começa com eu creio em, ao tratar do credo, a gente começa justamente por uma explanação do que seja a fé. A gente, se procurar na Sagrada Escritura, vai encontrar várias expressões tratando da fé que parecem estar falando até de coisas diferentes. Grande é a tua fé, aumentai a nossa fé, a fé sem obras é morta, a fé que opera pela caridade, mas a fé é uma só virtude. Todas essas expressões, na verdade, estão remetendo a uma só coisa, que é a virtude da fé. E o que é uma virtude? Uma virtude é um bom hábito. Por exemplo, a gente tem hábitos que são moralmente neutros, mas que são hábitos. Acordar de manhã e tomar banho, algumas pessoas não conseguem acordar sem tomar banho. Se não tomar banho, você passa o dia meio dormindo. Por quê? Porque ele fez aquilo tanto e tantas vezes que aquilo se tornou uma coisa natural nele. Escovar os dentes depois de comer, também um hábito, que também é moralmente neutro. Ninguém vai para o céu porque escovou os dentes e para o inferno porque deixou de escovar os dentes. Agora, quando o hábito é um hábito bom, é um hábito virtuoso, é o que a gente chama de virtude. Mas a virtude é aquele hábito de fazer uma coisa correta. No caso, a virtude da fé, ela é o hábito de se crer naquilo que foi revelado por Deus. A gente não acredita agora e amanhã não. Não é uma coisa que dê um entusiasmo gigantesco. Hoje eu estou com muita fé e amanhã eu não acredito em nada. Ela é uma relação, na verdade, entre o homem e Deus. Por quê? Porque ela também é uma graça de Deus. A gente pode chegar pela razão, a gente pode chegar e conversar com alguém e fazer essa pessoa perceber pela razão que há Deus, que Deus existe. A gente pode até ir um pouco mais longe e fazer essa pessoa perceber pela razão e pelo testemunho dos santos, pelos milagres, pela própria presença viva da igreja, com tanta gente dentro da igreja trabalhando contra. É um milagre, literalmente é um milagre que a igreja esteja aí há 2000 anos. Não é que hoje tem mais gente ruim, sei lá, aqueles padres tarados que tinha em alguns lugares, tem ainda, outros que não acreditam em nada, fazem propagandas comunistas, falam que qualquer coisa está bom, fazem cerimônias budistas, macumbas, atabaques. Isso não é novidade. Sempre teve padres ruins, sempre teve maus cristãos, sempre teve maus bispos, maus papas até. Já teve um papa que morreu na cama de uma mulher casada aos 27 anos de idade. Era papa. Quer dizer, como é que a igreja sobrevive a isso? Imagina se uma indústria, um comércio, tivesse uma quantidade de gente trabalhando contra, como a igreja tem. Não teria como funcionar. Iria à falência muito depressa. Já a igreja ela é garantida por Deus. Deus garantiu, as portas do inferno não triunfarão sobre ela. Resultado, a gente tem, na própria presença da igreja, uma razão que se pode dar para alguém que já tem aceitado que Deus existe,
que já tem até aceitado, por exemplo, no meio dos protestantes, que nosso Senhor Jesus Cristo é verdadeiramente Deus e é verdadeiramente homem, para essa pessoa acabar de aceitar a igreja. Mas quem vai dar para a pessoa a fé vai ser Deus. Ela pode ter essa aceitação racional, mas o próximo passo corresponde em ela aceitar essa graça da fé que Deus vai dar para ela, que é uma coisa mais profunda do que o conhecimento racional. Então, por isso, quando a gente diz eu creio, né, no primeiro artigo do Símbolo dos Apóstolos, creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. O que quer dizer isso? Quer dizer que não se trata apenas de uma conclusão racional que se tenha chegado. Não se trata apenas de uma coisa que se ouviu falar e por falta de quem diga uma outra que funcione melhor para a gente toque. Não, creio quer dizer, eu acredito verdadeiramente, com toda a minha alma, com todas as minhas forças, todo o meu coração. Por que eu acredito? Porque eu aceitei essa graça da fé. A crença racional a gente pode ter. A gente olha, a gente vê as árvores, a beleza das flores, a ordem do mundo. A temperatura do mundo nunca muda muito. Hoje está frio, mas ontem também estava frio. A temperatura não muda de 200 graus para 200 abaixo. Por quê? Porque é uma ordem no mundo. Se é uma ordem, é alguém que ordenou. Dá para acreditar racionalmente que há um Deus. Mas quando a gente diz creio, a gente está indo muito mais longe do que isso. A gente está falando da nossa aceitação em fé. A nossa aceitação pela graça dessa verdade revelada que é a existência de Deus. E mais ainda, não é que a gente esteja simplesmente pensando naquilo, a gente julga que existe. Não. Quer dizer que a gente aceitou aquilo como uma coisa que, para nós, pela graça da fé, é tão certo quanto a existência do ar que nós respiramos. Nós não vemos o ar. A gente pode até sentir, se abana, faz vento. A gente pode até sentir o ar. Deus, nem isso. Mas a gente crê em Deus significa que é tão evidente para a gente, ou mais evidente ainda, porque se trata de uma graça, que Deus existe, do que o próprio ar que nós estamos respirando existe. Essa crença verdadeira, ela exclui toda dúvida. Não se trata de um julgamento, parece que Deus existe, mas de algo que é completamente taxativo, é uma certeza. E é por isso que é uma graça de Deus. Porque pela razão, a gente pode chegar à conclusão que Deus existe. Pela razão, vendo o testemunho dos santos, vendo os milagres, vendo a presença da igreja, a gente pode chegar à conclusão que a igreja está certa. Mas a gente não pode ter nunca essa crença, essa convicção tão perfeita, completa, absoluta, que é a que nós expressamos ao dizer creio. Por quê? Que ela exclui completamente toda a dúvida. Por causa da autoridade divina. Porque ela vem de Deus. É uma crença que vem de Deus, é uma crença revelada por Deus e que em nós vive pela graça divina da fé. A gente sempre acredita em alguma autoridade. Por exemplo, eu hoje de manhã vi que entrou em erupção um vulcão no Havaí. Há pouco tempo atrás, teve um terremoto e um maremoto no Japão. Por que eu acredito nisso? Porque alguém me disse. Eu não estava no Japão. Eu não estava no Havaí. Mas eu acredito. Eu nunca fui à África, mas eu acredito que a África existe. Por que eu acredito? Porque alguém me diz isso com autoridade. Agora, que autoridade é essa? A autoridade da TV Globo, quando fala dicas de saúde, por exemplo, que você estava comentando.
A TV Globo nos dá dicas de saúde, vem o doutor fulano e fala, não tome muito café, faça isso, faça aquilo. A gente vai acreditar na autoridade daquele médico, porque ele estudou, é médico há 20 anos. Quer dizer, é uma pessoa que conhece o corpo. Ora, a autoridade de Deus é muito maior que a autoridade do médico da Globo. E essa crença, ela é, portanto, muito mais excludente de qualquer dúvida, muito mais impossível a gente duvidar da revelação divina do que é da gente duvidar da autoridade do médico da Globo, do noticiário que nos fala sobre o Japão, onde eu também nunca estive. Então eu poderia perfeitamente dizer, eu não acredito no Japão, porque nunca me veio alguém em que eu realmente confie e me disse pessoalmente, acredite, eu estive no Japão. Eu poderia não acreditar no Japão, mas isso é ridículo. Todo mundo sabe que o Japão existe. Pois todo mundo deveria saber muito mais que Deus existe, que Deus é Pai, Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. A gente não pode, portanto, ficar pedindo razões para Deus. Se a gente ficar pedindo razões para Deus, mas por que eu vou acreditar? O que isso está mostrando? Que a gente não pode dizer ainda, eu creio, a gente ainda não aceitou essa graça da fé. Que ela é uma graça. Isso é uma etapa. É uma etapa no processo de conversão. Uma pessoa que esteja vindo do mundo, esteja vindo da sociedade que não crê em Deus. Essa pessoa, o que ela vai fazer? Ela vai começar, talvez, pela razão, chegar à conclusão que Deus existe, testemunho dos santos, dos milagres, a presença da igreja. A igreja está certa. E aí ela julga que a igreja está certa, julga que Deus existe. Se então ela aceitar a graça da fé, aí ela vai poder dizer, eu creio. E aí ela vai poder fazer essa profissão de fé, essa confissão da fé. É por isso que a gente chama de profissão de fé. Por isso que a gente também diz que é uma confissão de fé. Porque ela vai estar vindo de dentro para fora. A profissão. Ela é feita junto com os outros. É a confissão. Do quê? Da fé. Dessa graça que Deus nos deu de crer nele e de crer em tudo o que ele nos revelou. Quando a gente diz, então, que a gente crê em Deus, a gente está dizendo uma coisa enorme. Por quê? Porque Deus é infinito. A gente não está falando de um detalhe. Seja um detalhe como a existência do Japão. O Japão tem, sei lá, 200 milhões de habitantes, né, atualmente sofrendo por causa das consequências daquelas usinas nucleares, radiação, etc. Eu acredito que existe o Japão. Claro, eu confio em muita gente que já esteve lá, muitos estudiosos que estudaram a cultura japonesa. Eu já vi pessoas que moraram lá, nasceram lá. Mas o Japão está aí há o quê? 3 mil anos? 3 mil anos atrás não existia o Japão. 4 mil anos atrás não existia o Japão. Talvez daqui a 2 mil anos não exista mais o Japão. Talvez os habitantes tenham se dispersado, a ilha tenha afundado por algum terremoto desses. Ele é passageiro. Por mais que seja uma multidão de 200 milhões de pessoas no país inteiro, ele é passageiro. Nós mesmos estamos aqui no topo de uma montanha que há algumas eras geológicas atrás talvez fosse um fundo do mar. É passageiro. Já Deus não é passageiro. Antes que houvesse todo o universo, toda a Terra, cada montanha dessas que parece que está aí desde sempre, Deus já era. Deus já existia. E isso é absoluta e completamente gigantesco. É tão gigantesco que é difícil para a gente perceber a grandeza que é Deus. É por isso que há uma tentação muito grande na nossa sociedade de criar um Deus de bolso. Né? A pessoa pega e fala de Deus quando está em apuros, ou então usa Deus como vírgula na conversa.
Ah, graças a Deus aconteceu tal coisa. Ah, eu vou pedir a Deus não sei o quê. Como se estivesse falando, vou pedir ao meu primo que é vereador. É mais até um respeito ainda menor, na verdade, do que seria eu vou pedir ao prefeito, porque o prefeito tem que marcar a hora. Deus não precisa marcar a hora. Mas as pessoas perdem a noção da grandeza e da dignidade infinitas de Deus. Quando a gente diz creio em Deus, a gente está falando que a gente crê em algo, em alguém que é tão infinitamente maior que todos nós, que ele não poderia ser contido por nada. Tudo que nós vemos, a gente olhar da janela, as montanhas em volta, as pessoas, até a linha do horizonte, se for à beira do mar, aquele mar gigantesco, tudo isso é minúsculo. As estrelas do céu, numa noite sem lua, a gente consegue ver luz que está viajando pelo espaço há anos para chegar na Terra, na velocidade da luz, distâncias absurdas. Tudo isso perto de Deus é minúsculo. Então, quando a gente diz eu creio em Deus, a gente está afirmando a nossa fé em algo tão infinitamente maior, em alguém tão infinitamente maior, que é difícil a gente se dar conta do privilégio que é nós podermos não só crer que Deus existe, mas nos religarmos com Ele na religião, o recebermos no Santíssimo Sacramento. É impressionante. Ele, tão gigantesco, se dá a nós de uma forma tão humilde, quando não acha consagrado. É uma enormidade que a mente humana é incapaz de alcançar. A filosofia, o conhecimento científico é incapaz de alcançar. A gente pode pensar o maior que se puder. A gente não vai conseguir alcançar plenamente a grandeza e a dignidade divina. A gente vai pensar por analogia. A gente diz é o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. O que é um rei perto de Deus? Nada. Tem uma poesia muito bonita em inglês. O sujeito anda pelo deserto, aí ele encontra uma série de ruínas caídas. Aí ele vê uma estátua, um pé de uma estátua caída. Ele olha e vê escrito no pé da estátua: tremei todos os povos e nações, eu sou o grande rei, não sei o que conquistou toda a terra. Que rei é esse? Passou. Hoje mesmo, a gente reza nos Salmos, fala de temível Og, rei de Bazã. Quem? Quando os Salmos foram escritos, era como se estivesse falando hoje, tremeram os Estados Unidos. Daqui a 2000 e tantos anos, ninguém vai dizer que Estados Unidos, o que quer dizer isso? Quem era? Quem era? Sumiu. Hoje, ele, o Og, a gente só sabe que ele existe, que não é um nome de piada de homem das cavernas, por causa dos Salmos, porque ele vieram de Deus, que é tão maior. Ô Carlos, uma parte. Eu creio em Deus. Em qual Deus? O grande problema é que, como você disse, que a gente crê em Deus até mais do que sente o ar, a gente não pode encapsular a energia elétrica, embora a gente consiga encapsular em alguns pequenos detalhes, mas ela é infinitamente maior. Eu não vejo a energia que circula, mas eu acredito nela porque eu vejo a luz acesa. Eu acredito nela porque eu vejo motores se movendo, mas aquilo não é a luz elétrica, aquilo é uma fração de milésimos de um efeito daquela energia toda que existe no nosso pequeno planeta diante de Deus. O problema é que as pessoas hoje querem criar deuses. Eu quero o meu Deus que é bonzinho assim, eu quero o meu Deus que faz assim, e a gente tem testemunha de que o Deus, ele está especificado. Por que os judeus seguem tão à risca? Porque eles têm a consciência de que está escrito. Se está escrito, é aquilo. Eu não tenho poder de pedir: Deus, eu lhe aceito se o Senhor modificar um pouquinho, né? Se o Senhor quebrar um galho, me liberar para fazer. Então esse está sendo o grande problema, na minha visão, na atualidade. Eu queria que você especificasse um pouco mais. Eu creio em Deus, mas em qual Deus? É esse Deus da tradição e da Escritura?
Ou é Deus que eu vou criar para mim, para teatralizar ou criar fenômenos? Será que Deus tem que ser um fenômeno? Ele tem que ficar criando fenômenos o dia inteiro, todo dia, para comprovar? Imagina, para cada um da humanidade vai criar um fenômeno. E se existe vida em outros lugares, ele vai ter que se preocupar o tempo todo. Nossa, eu tenho que provar para aquele que eu existo, senão ele não existe, ele não me aceita, ele não está comigo. Mas não é esse o caso. Não é nós devemos aceitar Deus. Nós devemos pedir a graça de que Deus nos aceite. Né? Nós precisamos... Justamente. Qual é esse Deus? Eu queria que você falasse sobre isso. É esse o ponto. É por isso que eu estou falando dessa grandeza infinita de Deus, dessa dignidade infinita de Deus. Por quê? Como se disse, as pessoas, na verdade, elas querem criar, eu falei um Deus portátil. Né? O que quer dizer isso? Quer dizer que a pessoa vai pegar parte dela mesma e vai chamar essa parte dela mesma de Deus. Ou seja, de criatura, ela quer se tornar criador. Se a gente pega na Sagrada Escritura, no livro do Gênesis, relato da queda, capítulo 3 do Gênesis, o que nós temos? Nós temos a serpente que diz: sereis como deuses. O que quer dizer se sereis como deuses? Quer dizer, eu quero ser Deus no lugar de Deus. Quer dizer, eu quero que seja eu quem defina o bem e o mal. E é isso que as pessoas fazem. Tanto o protestante, que vai pegar a Sagrada Escritura fora do contexto dela, porque a Escritura tem um contexto e a tradição. Fora do contexto da tradição, não tem como entender. A gente vê no livro dos Atos, capítulo 8, versículo 30, estava o apóstolo São Filipe viajando. Ele encontra um eunuco que está lendo a Sagrada Escritura, livro do profeta Isaías. Aí ele chega e pergunta: você está entendendo o que você está lendo? O cara responde: como posso entender se não há quem me explique? E é exatamente isso que acontece. O cara pega a Bíblia fora do contexto da tradição, ele não vai entender, ponto. Impossível. A não ser que Deus ilumine ele, dê a graça de levar para a igreja, ele vai usar aquilo para criar um Deus à imagem e semelhança dele. E é por isso que, se a gente vem na igreja, a gente vai encontrar lado a lado o chato que gosta de livro e que fica lendo, que fica estudando, que nem eu. A dona de casa que só pensa no trabalho dela, no cuidado com os filhos. O trabalhador braçal que só pensa em conseguir fazer a família dele viver de uma maneira decente. O comerciante que não tem tanto interesse por estudos, mas tem interesse pela área dele, quer conhecer mais. O trabalhador especializado que não é nem como comerciante, nem como intelectual, mas está entre os dois. Ou seja, a gente tem todos os tipos de pessoa. A pessoa que se preocupa mais com o pecado da carne, a pessoa que se preocupa mais com o intelecto, cada um, todo mundo, basicamente. É isso que quer dizer católico. Todo mundo. A gente encontra todo mundo na igreja. Agora, se a gente vai numa seita crente, se a gente vai numa seita qualquer dessas orientaloides, o que a gente vai encontrar? A gente vai encontrar um tipo de pessoa. O sujeito que acha que a sociedade hoje em dia é uma pouca vergonha, tinha que acabar com isso, e é só maluquice, tinha que pegar, aí mulher fica trancada dentro de casa. Esse cara vai achar uma seita crente em que todo mundo pensa igual a ele. Agora, o outro, que é o contrário, ele é homossexual, quer viver de maneira promíscua, ele vai achar uma seita crente que aceita e bate palmas para isso. No Rio existe a comunidade cristã gay, por exemplo, que evidentemente não se dá muito bem com a Assembleia de Deus, porque cada uma serve para um determinado público. Por quê? Porque ela serve, na verdade, para reunir as pessoas que criaram um deusinho de bolso à imagem e semelhança delas. Ao invés de aceitar Deus verdadeiramente, quer dizer, de aceitar a graça da fé, que faz com que a gente possa dizer: creio em Deus, que é essa coisa infinita, que é esse ser infinito, infinitamente simples, e tão maior do que todos nós, que todo mundo reunido. O cara pensa: eu quero a Gretchen, aquela cantora
Ela foi convidada para posar nua para uma revista. Aí disse ela que perguntou para Deus. Eu acho que ela perguntou assim, ó, ei, posso? Perguntou para dentro do bolso dela. Porque veio uma vozinha que disse, pode. Aí ela foi e posou nua. Posou nua junto com a filha, se não me engano, inclusive. Quer dizer, é um Deus criado à imagem e semelhança dela. É um Deus com D minúsculo. Ela não poderia dizer, creio em Deus. Por quê? Porque, na verdade, ela não aceitou essa graça da fé. Ela não aceitou essa graça de perceber, seja por um átomo, queria mudar a vida dela inteira, o quanto Deus é grande, o quanto Deus é infinitamente digno, infinitamente maior e melhor, perto de quem a gente não tem como se achar o tal. Ah, eu sou tal, eu tenho um carrão e eu tenho uma mulher lindíssima e eu faço negócios pela Bolsa de Valores de Tóquio e... O que é isso? É nada. É nada. É muito legal a gente ter um carrão, eu gosto muito do meu Jeep, por exemplo, pegar e subir pelas pirandeiras, sentir aquele motor potentíssimo, é um barato. Agora, ele me faz ser maior do que mim? Não. Ele me faz chegar perto de Deus, pelo amor de Deus, palhaçada. A dignidade de Deus é muito maior do que a dignidade do presidente da República, de todos os presidentes da República multiplicados um pelo outro. É infinitamente maior do que isso tudo. Então, a pessoa que cria um deusinho para consumo próprio, a imagem e semelhança dela mesma, o deusinho que diz que ela pode posar pelada, ou o deusinho que diz que ela tem que andar de terno e gravata e que a mulher não pode cortar o cabelo, ou o deusinho que diz que não tem galho não, se você não der certo agora, na próxima encadernação você vai melhor, ou o deusinho que diz que a única coisa importante é estar com a barriga cheia. Esses deusinhos todos, eles são falsos deuses, eles são criações do homem. Eles são deuses criados em imagem e semelhança. É o homem que está se colocando no lugar de Deus, a criatura que está se fazendo de criador. E é por isso que a gente encontra tantos. E é por isso que eles são tão, na verdade, incompatíveis um com o outro. O sujeito pega e diz, eu quero encontrar Deus. Por quê? Porque minha vida está horrível. Minha vida está horrível. Minha vida tem que melhorar. Eu vou juntar com Deus que minha vida melhora. O que é isso? O que ele está querendo? Ele está querendo Deus ou ele está querendo uma muleta, um empurrãozinho? Ou o outro que pega e diz, eu vou orar para que o Espírito Santo me ilumine e eu vou ler a Bíblia e vou entender. Para mim, isso é de uma soberba tão absurda. Porque ele está dizendo que se eu faço, meu cachorro vem, ele faz, o Espírito Santo vem. Quer dizer, o Espírito Santo para ele é um cachorrinho, que vem quando ele quer. Tinha um escritor inglês, C.S. Lewis, o cara que fez esses livros das Crônicas de Nárnia, que fizeram um filme agora. Ele dizia que ele dá graças a Deus pelas orações que Deus não atendeu. Porque tanta besteira que ele pediu, tão bom que Deus não tenha atendido, porque Deus sabe muito melhor que a gente do que a gente precisa. Eu quero Deus para ele me botar para frente, para ficar cheio de grana. Será? Será que se for ajudar a fazer isso vai ser Deus mesmo? Pouco provável. A não ser que Deus tenha algum propósito para aquela grana. O cara vai ganhar aquela grana para ele usar aquilo para alguma coisa. Estava aqui o padre agora há pouco falando da construção da igreja. Vai que Deus enriquece um cara que vai deixar o testamento dele para a construção da igreja. Um dia esse cara morre, aí na hora que está precisando para fazer a construção da igreja aparece uma bolada. Por exemplo. Agora, dinheiro já é um troço que é perigoso. A gente corre risco de começar a se mimar. Perigoso a gente se mimar. Não é o dinheiro em si. A gente acaba ficando escravo do dinheiro, querendo tanto aqueles confortos que a gente não quer largar aqueles confortos. Então,
para o cara ganhar dinheiro, não vai ser Deus que ele vai pedir ajuda. Em geral vai ser do andar de baixo, o príncipe desse mundo. Mas, em geral, o cara vai dizer que ele vai pedir para Deus, para ele melhorar de vida. Por quê? Porque o que ele está fazendo é projetando os desejos dele e chamando aquilo de Deus. Está criando esse deusinho de bolso criado à imagem e semelhança dele, que manda ele crer no que ele já acredita. Se ele acredita que está tudo um pouco vergonha, então o deusinho dele diz que não pode beber cerveja, a mulher tem que usar saia comprida, não pode cortar o cabelo. Se ele diz que, se ele acha que o mundo é um lugar horrivelmente intolerante, o deusinho dele vai dizer que tem que passar a mão na cabeça de todo mundo, é tudo lindo. Ou seja, o cara vai estar criando um deusinho à imagem e semelhança dele. Ele não vai estar crendo em Deus. Porque crer em Deus implica justamente na aceitação dessa graça de perceber o infinito que é Deus. Que é quando a gente se coloca diante de um céu estrelado, no interior, longe da cidade, céu estrelado sem lua, a gente vê aquela imensidão de estrelas. E é evidente que Deus é tão maior do que aquilo tão imenso. Isso é crer verdadeiramente em Deus. Esse conhecimento vai ser sempre imperfeito. Quer dizer, a gente nunca, enquanto a gente está aqui, a gente não tem como, pela razão, ter um conhecimento completamente perfeito. Mas a fé vai nos dar um conhecimento que já é bem mais perfeito do que esse, da razão, da filosofia, mas que só vai ser completo, só vai ser perfeito até o fim. Quando? No céu. É o que se chama de visão beatífica. Quer dizer, quando a pessoa está no céu, face a face com Deus, então é a visão beatífica. Beato quer dizer feliz. Beatífica que faz feliz. Por quê? Porque tudo que é bom, tudo que é belo no mundo, é bom porque é um reflexo de Deus. É belo porque é um reflexo de Deus. Aí você pode dizer, pô, mas até a mulher que me bota em tentação é um reflexo de Deus. A beleza dela é. O uso desordenado, não. Mas a beleza dela é. Como a beleza da flor, como a beleza da montanha. A gente pode e deve dar graças a Deus porque há moças muito bonitas. A gente não pode cair na tentação desordenada, em função disso. Mas então tudo isso que tem, que é um reflexo dessa beleza de Deus, no céu, na visão beatífica, a gente vai estar face a face com o verdadeiro. É como a gente pegar um pedaço de metal, não muito bem polido, a gente vê um reflexo da pessoa, da paisagem. O maior bem que tem na Terra, o mais belo que tem na Terra, em relação ao bem e ao belo que é Deus, são assim. Então esse conhecimento perfeito de Deus, a gente há de ter no céu. Na Terra, à medida que a gente consiga crescer em santidade, em aceitação da graça de Deus, a gente pode ter mais e mais desse conhecimento. Vê a Santa Teresa d'Ávila, por exemplo, um São João da Cruz, grandes santos místicos. Eles tiveram conhecimento de Deus perto do qual qualquer um de nós empalidece, ainda aqui na Terra. E lá no céu, na visão beatífica, então, eles estão em completa união. Por quê? Porque ele, ao mesmo tempo, é infinitamente maior do que nós, porque ele é infinito e a gente é finito. A gente tem um começo no tempo. Deus não tem nem começo no tempo, nem fim no tempo. E, ao mesmo tempo, ele é infinitamente simples. E a gente não é infinitamente simples. Pelo contrário. Qualquer coisa que a gente vai entender, a gente está montando na cabeça com o que veio pelos olhos, pelos ouvidos, pelo tato, pelo paladar, pelo olfato. A gente recebe essa coisa que vem pelos sentidos picadinha, monta lá dentro. Deus, que não é acessível aos sentidos, é infinitamente simples. Para a gente entender, a gente acaba tendo que fazer explicações extremamente complexas para tentar chegar um pouquinho mais perto. E mesmo essas explicações, às vezes, São Tomás de Aquino, por exemplo, que escreveu coisas maravilhosas, Suma Teológica dele, a parte sobre Deus, tratado sobre Deus, Suma Teológica, é de ler de joelhos. Mas um dia ele teve uma visão mística
Ele se deu conta do quanto que aquilo tudo, por mais que estivesse certo, era nada perto da dignidade, da grandeza infinita de Deus. Nada do que está ali está errado. Mas ele disse, é tudo palha. Palha perto da madeira de lei. A grandeza, a dignidade de Deus é infinitamente maior. E quando a gente diz eu creio em Deus, a gente está dizendo que a gente aceita essa fé que pode ser dada tanto ao sábio mais estudado, quanto a pessoa mais simples, mais ignorante. Às vezes ela vai ter uma fé maior do que a do sábio. Uma fé mais aceita, mais arraigada, para ela é mais evidente ainda, esse infinitamente digno, infinitamente bom que é Deus. Porque Deus é sumamente bom. Ele é completamente bom. Qualquer bem que tem por aí é reflexo de Deus. É sumamente justo. Qualquer justiça que tem aí é uma adequação à justiça de Deus. A gente vive podendo perceber Deus nos reflexos dele, nas coisas criadas. E é por isso que a gente tem que complicar tanto, para a gente conseguir entender aquele que é infinitamente simples. Porque nós não somos tão simples assim. E Deus é um. Um só. Por quê? Porque seria impossível haver mais de um. Porque ele é infinito. Como é que você vai ter dois infinitos? Ele é maior do que o universo. Como é que você poderia ter mais do que um maior do que o universo? Ele é completamente perfeito. Como é que você poderia ter dois completamente perfeitos? Estariam um em choque com o outro? Não seriam perfeitos? Então Deus é uno. Ele é uno em natureza, ou seja, não tem várias naturezas dentro da divindade, só tem uma natureza. A natureza é o que a gente fala, natureza humana, é o que faz que nós sejamos homens. A natureza do cavalo faz com que ele queira correr. A natureza da planta faz com que ela cresça. Ele é uno em substância, substância é o que uma coisa é. Ele é uno em essência. Quer dizer, não há mais do que um Deus. É impossível que houvesse mais do que um Deus. Se houver mais do que um Deus, não é Deus, é outra coisa. É uma criação nossa, é uma projeção, como acontece, por exemplo, nos vários panteísmos, né? A gente pegar na macumba, no hinduísmo, eles vão nas religiões dos gregos, dos romanos, né? Eles tinham, na verdade, coisas que eram aspectos do ser humano que se projetavam e se chamavam de um Deus. Então a sabedoria do ser humano era a deusa Atena. A força do ser humano era o deus Zeus. A inventividade do ser humano era o deus Hefestos. E aí, se for ver, vai ter exatamente a mesma coisa no panteão dos africanos, no panteão dos hinduístas. Eles vão pegar aspectos do homem e fazer um deusinho de algibeira. Só que vão juntar, né? A vaidade de todas as mulheres vai juntar e vai dizer que aquilo é uma deusa da vaidade, por exemplo. Mas aquilo é o quê? É o humano projetado. Já Deus não. Deus ele é completamente outro. Completamente outro. Ele não é um homem. O homem é criado à imagem e semelhança dele. Já os deuses dos pagãos, e aí eu incluo esses deusinhos de algibeira que as pessoas criam, esse deusinho de bolso, o Deus que diz que pode posar nua, o outro que diz que a mulher não pode cortar o cabelo. Esses deusinhos de bolso são como os deuses dos pagãos. São criações humanas. Então eles não são uno, não são um só. Não tem como ser. Vai ter um para cada cabeça é uma sentença. Então vai ter um para cada pessoa. E não vai ser Deus. Você pode até dizer que uma pessoa está tentando, está procurando, mas você não pode dizer que ele encontrou. Você não pode dizer sequer que ela acredite em Deus. Por quê? Porque aquilo é da criação dela. Não é o próprio Deus. Agora, na próxima aula, vai ser sábado agora, porque agora já está acabando, eu estou ouvindo ali a Mari concluindo o catecismo das crianças. A gente acaba mais ou menos junto. Próximo a gente vai começar na hora, acabar na hora. Né? Aí a gente vai começar a entrar na questão da Santíssima Trindade. Porque se começar a entrar na Santíssima Trindade agora, não vai dar para avançar muito.
A gente já percebeu essa unidade e unicidade de Deus. E eu já tentei explicar, não sei em que medida eu consegui, o que quer dizer essa aceitação da fé, da graça da fé, que faz com que a gente diga, eu creio em Deus. Aí a gente vai continuar na próxima. Eu creio em Deus, Pai. Que já vai nos ajudar a avançar e adentrar nesse mistério da Santíssima Trindade. Deixa eu só te falar uma coisa. São Tomé. Certo? Certo. Explique o que São Tomé sentia na época que ele vivia com Cristo. Que ele colocou em dúvida, certo? O que ele colocou em dúvida foi a ressurreição. Né? Por quê? O que aconteceu? Excelente ponto. Vai chegar o ponto que ele fez a pergunta para você. Um excelente ponto. O que aconteceu? Nosso Senhor ressuscitou. Ele apareceu aos discípulos. Mas São Tomé não estava lá. Aí São Tomé chegou, os discípulos estavam todos dizendo, olha, apareceu, Nosso Senhor apareceu e ressuscitou de verdade. Aí ele disse, olha, eu só acredito se eu puder botar o dedo dentro da ferida. Por quê? Porque ele sabia que Nosso Senhor tinha morrido. E ele não tinha coragem de querer aceitar aquilo que ele ainda não tinha tão completamente da ressurreição de Cristo. Você vê que todos os apóstolos, na verdade, eles só foram ter a perfeita aceitação, o dom da fé verdadeira, completa. Quando que veio? Veio amanhã, Pentecostes. Quando o Espírito Santo desceu e deu forma à igreja. O Espírito Santo está para a igreja como a alma está para o corpo. Quer dizer, eles já tinham tido, Nosso Senhor já tinha falado. Ele já tinha falado, mas São Pedro negou Cristo por 3 vezes, enquanto Nosso Senhor estava no Calvário. São Tomé, será que ele ressuscitou mesmo? Ia ser tão bom se tivesse ressuscitado, mas eu não quero acreditar nisso, porque eu tenho medo de me enganar e de chegar um palhaço qualquer dizendo que é ele. E os outros todos, porque eles querem acreditar, terem acreditado. Eu tenho uma dor horrorosa de ver que não é ele. É isso que São Tomé temia. Aí apareceu Nosso Senhor. E o que ele disse? Ele disse a mesma coisa que a gente diz na grande elevação na missa. Dominus meus e Deus meus. És o meu Senhor e meu Deus. Isso é até uma coisa interessante, porque na missa, aqui na região, né, o pessoal diz, meu Senhor e meu Deus, creio, mas aumentar minha fé, não é isso? Quando, na verdade, em latim, tem uma indulgência. Então, se a gente disser isso toda missa, a gente ganha uma indulgência. Em latim, Dominus meus e Deus meus. Isso é o caso nominativo, quer dizer, é o sujeito da frase. Ou o predicativo do sujeito, quer dizer, este é o meu Senhor e o meu Deus. A gente não está dizendo, ó meu Senhor e meu Deus, que é o que se intui, né? Quando se diz, ó meu Senhor e meu Deus, eu creio, mas aumentar minha fé. Não, a gente está dizendo, esse é o meu Senhor e meu Deus. Tem certeza que você esse é. A gente não está se dirigindo a ele, a gente está afirmando que ele é. Você não põe em dúvida. Justamente. Então foi isso que São Tomé disse. Esse é o meu Senhor e o meu Deus. Aí naquele momento ele creu. Quer dizer, foi naquele momento que ele aceitou essa graça da fé. E o que Nosso Senhor disse? Que ele era feliz por ter visto e crido. E mais feliz ainda é quem crê sem ter visto. Ou seja, quem aceita essa graça da fé, sem essa dúvida, sem esse medo, quem dá esse passo de se abrir para a aceitação dessa graça da fé. Eu vejo que eu não tenho fé, eu estou com fé, porque a fé é vacilante. A fé, desde de São Pedro, negou Cristo por 3 vezes por um vacilo da fé. São Tomé negou não acreditou por um vacilo da fé. Se disserem, fulano ganhou na Mega Sena, você fala, é a primeira coisa que eu vou falar, só acredito vendo. Né? Então a fé, ela é um exercício, ela é uma necessidade que nós temos
de lutar contra o nosso vacilo, por isso contra o que nosso ser vacilante e imperfeito, porque senão seríamos perfeitos. Então nós lutamos diariamente. Um padre luta muito mais do que um leigo, né? Porque é muito mais tentado. muito mais tentado, né? Porque ele realmente, um padre, no começo dessa palestra, foi colocado que os padres, há padres imperfeitos, há padres ruins. Eu não vejo exatamente como ruim ou imperfeito, mas eu vejo como grandes homens tentados ali, porque eles estavam no caminho, e o caminho contrário é desviá-lo disso, né? Não levar, não ser meio para nos levar à fé, a Deus, né? Então a nossa fé é uma comprovação, desde sempre, de que a nossa fé é vacilante. Por isso, nós precisamos, não adianta eu ter fé e não frequentar a igreja, eu ter fé e não ir à missa, eu ter fé e só pedir a Deus por mim ou por algum outro. Isso não é fé, isso é uma troca, né? Agora, eu preciso ter fé. E qual é essa fé? É essa fé sem ver, essa fé sem pedir. O ver de São Tomé, eu só acredito vendo, eu só tenho fé se Deus me der. Será que eu sou o São Tomé piorado? Eu só tenho fé se Deus me der. Se Deus me der isso, eu faço aquilo. Se Deus me der aquilo, eu faço aquilo outro. E se Deus me tirar a vida, ao invés de me dar? Eu terei fé? Eu tive tempo para exercitar minha fé? É como o livro de Jó. Jó tinha tudo. Casa, fazenda, filhos. E Deus deixou o demônio tirar tudo dele. Ele perdeu tudo que ele tinha. Menos uma coisa. A fé. Mas ele não renegou a Cristo. Justamente, ele não negou. Agora, a fé, justamente, ela é uma virtude. Uma virtude é um hábito. Então, a fé, a gente deve, sim, se dar conta que não é uma coisa uma tatuagem. É como você diz, é uma briga a cada dia. É uma graça que a gente tem que continuar aceitando. A gente tem que ter o hábito de aceitar essa graça. Às vezes, a gente vai passar, São João da Cruz fala da noite escura do Espírito, quando parece que não há nada. Uma aridez espiritual, em que você reza, e a impressão que você tem é que você está batendo na parede, que você não vai a lugar nenhum com aquilo. E é nessa hora que é ainda mais valioso você procurar essa graça da fé. Você não cair na tentação de achar que a fé é uma coisa que você constrói, mas você perceber que a fé é uma graça que Deus dá e que você aceita, você abre para ela entrar. Não é uma coisa que você tem porque você herdou do seu pai. Não é uma coisa que você tem porque você uma vez chegou àquela conclusão. Mas é uma coisa que você vai, a cada dia, aceitar aquela graça. A cada dia, renovar aquela graça. A cada domingo, você vai na missa. Por isso que eu estava falando outro dia. Eu não posso passar sem missa. Eu me conheço. Eu não posso passar sem missa. Se o Padre Zé Eduardo não está aqui, a gente não tem a missa na forma extraordinária. Faço que nem São João. Agarro na barra da Sé de Nossa Senhora, vou lá no rock and roll, que tem uma missa por baixo daquilo tudo, porque eu não posso ficar sem missa. Eu preciso disso, para poder continuar aceitando a graça da fé. Por mais que a missa esteja escondida debaixo de um fuzueiro, um furdunço, ela está ali. E sem ela eu não consigo. Quem seja mais forte que eu não. Fazer isso em memória de mim. É o que se resume uma missa. Fazer isso em memória de mim. Nós vamos lá por isso, pelo sagrado sacramento. Né? Mas cada um entende a fé de uma maneira, o Carlos, porque é um debate assim. Você, que é um filósofo, você entende de uma maneira, filósofo e teólogo, você entende da maneira filosófica e teológica. Mas, por exemplo, há uns que se ligam pelo fato histórico, né? Que é, por exemplo, o meu caso. Eu adoro história e eu acabo me ligando pelo fato histórico. É inegável. Deus nos deu Cristo, né, como seu Filho, não
para que a gente, eu não acredito que a gente seja melhor ou pior do que os outros e que Deus tenha que ter dado uma prova, mas Deus não nos deu uma prova dando Cristo, Deus deu meio, porque a nossa cabeça é incapaz, nossa cabeça é comparativa, a nossa mente é comparativa. Eu tenho um carro e esse carro é muito bom, o que ele significa? Que é melhor do que algum outro que eu tenho como parâmetro. Eu tenho um carro, mas este carro, ou o meu parâmetro, existe alguma coisa melhor do que o carro que eu tenho. Então, quando Ele nos dá Jesus Cristo, que é o ato mais maravilhoso que nós podemos ter na face da terra, mas quando Ele nos dá Jesus Cristo, Ele nos tira e isso vai ficar para a próxima com certeza, Ele nos tira da abstração e nos coloca no fator histórico, né? Eu creio em Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho. Então Ele nos tira da abstração, né, e nos coloca nos fatores, uma maneira de conseguir entender a Deus por meio de Jesus Cristo. Isso é a coisa mais linda do mundo, encarnação. Por isso que a gente marca o tempo. Nós estamos agora em 2011. Do que? Da encarnação, do momento que Deus, que está fora do tempo, entrou no tempo. Deus, que é maior do que o tempo, se fez pequeno e entrou no tempo. Isso é a coisa mais linda, mas isso a gente vai falar hoje, mais pra frente. É muito, muito maravilhoso. Vamos rezar a Ave Maria para a gente concluir? Ave Maria, cheia de graça, Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Espírito Santo.